Olha, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a irmã Juraci, né? A Juraci, ela não quis gravar o vídeo, mas ela quis ajudar de outra forma, entende? Então, se você, por alguma razão, talvez porque você ainda está associado à seita, ou porque você é tímido ou tímida, isso pode ser trabalhado, hein? Ou porque, enfim, você pode ajudar com sugestões, com ideias, com argumento. E a irmã Juraci, ela pediu para comentar sobre o capítulo 2 de 2 Coríntios, complementando o vídeo anterior. Olha só o que diz. O apóstolo Paulo, ele continua dizendo assim, ó: Deliberei isto comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza. Porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará? Senão aquele que por mim foi contristado. E ele continua no versículo 5: Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Olha a preocupação do apóstolo, hein? Basta ao tal, esta repreensão. Lembra do vídeo anterior? Do cabeçalho do trecho? Não falou de desassociação, falou de repreensão, exortação. Então ele disse: basta ao tal esta repreensão feita por muitos. De maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Olha novamente a preocupação do apóstolo Paulo. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. O mesmo apóstolo Paulo que as testemunhas usam, a maioria das dissertações deles, das explanações deles, é baseado nos escritos de Paulo. Só que o interessante é que eles dizem que os apóstolos e os anciãos lá de Jerusalém eram o corpo governante do primeiro século. Mas eles hoje, que se dizem apóstolos e anciãos, corpo governante da atualidade, ao invés de seguir os ensinos dos apóstolos e dos anciãos lá, na maioria das vezes, eles seguem do apóstolo Paulo que estava fora do corpo. Sabe? Olha só que interessante. Mesmo estando fora, os escritos de Paulo são muito respeitados pela maioria dos cristãos, sejam católicos ou fundamentalistas protestantes. E ele diz aqui que o mais importante são as pessoas. Ele estava preocupado em não sobrecarregar as pessoas com tristeza. Ele estava preocupado para que as pessoas não fossem devoradas com demasiada tristeza. O que é demasiada tristeza? Depressão, angústia, estresse, ansiedade, compulsão. E tudo isso é causado tanto para quem sai da torre de vigia, nós lidamos com essas pessoas o tempo todo, nós somos essas pessoas, e para quem também está lá dentro. As pessoas sofrem lá dentro, elas tomam antidepressivos. As pessoas que saem dessa seita JW também tomam antidepressivos. O apóstolo Paulo, o mesmo que eles usaram lá no 1 Coríntios 5, porque eles selecionam trechos, mas não veem o contexto, é o mesmo apóstolo Paulo que voltou atrás. Você percebe que o apóstolo Paulo está com remorso do que ele fez, da decisão que ele tomou lá em Corinto, no primeiro capítulo, na primeira carta que nós vimos no primeiro vídeo? Ele estava, digamos, de férias. Ele não estava na congregação de Corinto naquele momento. De modo que ele disse: olha, eu não posso participar dessa questão que houve com esse homem aí, com esse tal fornicador, mas por hora eu digo que a carne dele deve ser... É como se fosse uma decisão de última hora. Mas ele voltou atrás e olha o que ele diz, ó, novamente. Basta ao tal esta repreensão feita por muitos. E olha como ele fecha interessante, ó. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso desprezo, ostracismo, intolerância, ódio, amor.